A salvação é, sem dúvida, um dos temas mais profundos e importantes da fé cristã. Afinal, ela está no cerne da mensagem do Evangelho, a reconciliação do ser humano com Deus. Mas uma pergunta que sempre surge é: podemos ter certeza de que estamos salvos? Ou a salvação é algo que permanece incerto até o final da nossa vida? Vamos explorar esse tema profundamente, analisando a Bíblia e as implicações teológicas desse assunto. Salvação, na perspectiva cristã, é a libertação do pecado e da condenação eterna. É um presente de Deus, oferecido por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em Efésios 2, Paulo escreve: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aqui, a salvação é apresentada como um dom, algo que não pode ser conquistado pelas obras humanas. Mas isso levanta a questão: se não depende de nós, podemos ter segurança total de que a possuímos? Muitas passagens bíblicas parecem afirmar que é possível ter certeza da salvação. Isso traz grande conforto, mas também levanta importantes questionamentos. Uma dessas passagens está em João 10, onde Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Neste texto, Jesus descreve a relação íntima entre ele e os salvos. As ovelhas, uma metáfora para os seguidores de Cristo, têm um relacionamento pessoal e direto com o pastor. Ele as conhece, e elas o seguem. A promessa de vida eterna é clara e direta, sugerindo que aqueles que verdadeiramente pertencem a Jesus estão seguros em suas mãos. Isso transmite a ideia de que a salvação é um estado irrevogável para aqueles que genuinamente pertencem a Cristo. Além disso, em Romanos 8, Paulo escreve: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem amplia ainda mais o conceito de segurança da salvação. Aqui, Paulo enumera uma lista extensa de coisas que poderiam potencialmente separar os crentes de Deus, incluindo forças espirituais, circunstâncias temporais e até mesmo a própria morte. No entanto, ele conclui de forma enfática que nada, absolutamente nada, pode romper o vínculo entre o amor de Deus e aqueles que estão em Cristo. A segurança da salvação está ancorada na obra redentora de Cristo. Em Hebreus 7, lemos: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Essa passagem destaca dois aspectos cruciais: a suficiência da obra de Cristo e sua contínua intercessão por nós. Jesus não apenas oferece salvação, mas ele a garante ao interceder continuamente junto ao Pai em favor dos salvos. Isso elimina qualquer dependência das ações humanas como base para a salvação, tornando-a completamente fundamentada na graça divina. Outro aspecto da segurança da salvação é o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Em Romanos 8, Paulo diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo age como uma garantia interior de que pertencemos a Deus. Esse testemunho é algo que transcende as emoções e circunstâncias, trazendo uma profunda convicção de que somos parte da família divina. Segurança versus presunção. Apesar dessas passagens trazerem segurança, é importante diferenciá-la de presunção. A segurança da salvação não significa que podemos viver de qualquer maneira, ignorando os mandamentos de Deus. Como veremos mais adiante, a verdadeira segurança é acompanhada por evidências de uma vida transformada. Portanto, a Bíblia deixa claro que a segurança da salvação é real e baseada na obra de Cristo, no amor de Deus e no testemunho do Espírito Santo. No entanto, essa segurança não deve levar à negligência espiritual. Por outro lado, a Bíblia também contém advertências. Em Hebreus 6, lemos: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, participaram do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, sejam trazidos de volta ao arrependimento. Essa passagem sugere que há pessoas que experimentam a graça de Deus, mas acabam se afastando dela. Isso levanta a possibilidade de perder a salvação. Além disso,
Jesus, em Mateus 7, faz um alerta perturbador: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Aqui, vemos que nem todos os que parecem ser salvos realmente o são. A Bíblia ensina que a perseverança é uma evidência de salvação genuína. Em Mateus 24, Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa declaração parece condicionar a salvação à continuidade na fé. A ideia não é que a salvação seja conquistada pelas obras, mas que a verdadeira fé é demonstrada por uma vida de obediência e fidelidade. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em Filipenses 2, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Essa passagem nos lembra que a salvação envolve uma caminhada contínua com Deus, marcada por reverência e cuidado. Então, podemos realmente saber quem está salvo? A resposta bíblica parece ser um equilíbrio entre segurança e vigilância. Por um lado, temos a segurança da salvação baseada na obra de Cristo, como visto em João 10 e Romanos 8. Por outro, há a necessidade de perseverança, obediência e um coração sincero diante de Deus, como mostrado em Mateus 24 e Hebreus 6. Dado esse equilíbrio, como devemos viver? Aqui estão algumas reflexões. Examine-se regularmente. Em 2 Coríntios 13, Paulo diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos. A autoavaliação espiritual é essencial para garantir que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Confie na graça de Deus. Lembre-se de que a salvação é um presente, e não algo que você possa merecer. Confie no sacrifício de Cristo como a base da sua segurança. Viva em obediência. A obediência não é o que salva, mas é uma evidência de que você foi salvo. Como Jesus disse em João 14, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Persevere até o fim. Não permita que as lutas da vida ou as tentações o afastem de Deus. Como diz Hebreus 12, corra com perseverança a corrida que lhe é proposta, olhando para Jesus. A questão da salvação é complexa, mas a Bíblia nos dá ferramentas para compreender e viver com equilíbrio. Podemos ter confiança na obra de Cristo, mas essa confiança deve ser acompanhada por uma vida de fé e obediência. Portanto, ao invés de focar na incerteza, viva com a certeza de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Persevere na fé, confie na graça e caminhe diariamente com o Senhor. Que possamos viver com o coração cheio de esperança e a certeza de que, em Cristo, temos vida eterna. Amém.